11h45, boa tarde para você. DT1 deste sábado ensolarado está começando com imagens ao vivo da região central de Suzano. Esse calorão pode resultar aí em chuva, mas para o final do dia. Os detalhes eu te conto daqui a pouco. Tem informações também sobre a descida para o litoral neste primeiro fim de semana do outono. Na saúde, a gente vai falar sobre a endometriose, uma doença silenciosa, mas que ganha reforço nas orientações agora no mês de março. E teve briga na Assembleia Legislativa de São Paulo ontem para protocolar os pedidos de abertura de CPIs. E no esporte você confere como foi o retorno do Mogi Basquete às quadras depois de mais de 11 meses de pausa. A torcida compareceu em peso lá no Ugão. E claro, tem as dicas culturais para o seu fim de semana. O Teatro Contadores de Mentira, em Suzano, está recheado de programações neste fim de semana. Tem a história daquele velho herói do avesso, Dom Quixote. Vamos juntos até a 1 da tarde, neste sábado, 25 de março. Vem com a gente. O DT1 de hoje começa falando de emprego. O ano passado terminou com uma redução de 27% no número de desempregados no Brasil. Mas a falta de qualificação ainda dificulta que esses números continuem em queda. A Margarete ficou 3 meses na busca por uma recolocação no mercado de trabalho. Depois de algumas entrevistas, a oportunidade apareceu, mas em uma função que ela não tinha experiência. Acostumada a emitir cartões de passe para uma empresa de ônibus, agora ela vai ultrapassar fronteiras. Na verdade, assim, eu fui indicada, por uma amiga que falou que ele estava precisando. E aí eu vim. Não foi fácil, Porque, na verdade, você sabe que você vai estar concorrendo com outras pessoas e você não tendo experiência, você fica mais preocupada. A consultora explica que o mercado até oferece algumas oportunidades, mas muitas vezes não é o que o empregado espera. Existem pessoas que estão procurando funcionários, Só que daí você tem que ver o que você deseja, Se a pessoa falar, eu tenho uma vaga no shopping, o salário não é tão bom, mas é de domingo a domingo, a pessoa fala, decide se ela quer ou não, Então, para mim, não era o que eu queria, ou um lugar muito distante. Eu queria algo assim que fosse aqui dentro de Mogi mesmo e que eu ficasse feliz de trabalhar. E não você acordar de manhã e falar, meu Deus, tem que trabalhar. Não, eu queria algo que me fizesse feliz, que é o que eu estou tendo hoje. Como que você vê essa oportunidade? Sem experiência, e receber essa oportunidade? E eu fiquei muito feliz, muito, muito, muito feliz. Sou grata a ele, grata à minha amiga. E eu estou dando o meu melhor, Ele está contente, porque eu pergunto para ele, se ele está feliz, porque eu estou muito feliz. Eu venho trabalhar, feliz. Não é fácil, Porque é uma área, que exige conhecimento, Então, eu tenho me dedicado, estou fazendo, o melhor que eu posso para que dê certo mesmo. De acordo com um levantamento divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o Brasil encerrou 2022 com cerca de 10 milhões de trabalhadores desempregados, resultando numa taxa de desemprego média de 9,3%. Na comparação com 2021, foram 3,9 milhões de desempregados a menos, o que representa uma redução de 27,9% no ano. Em 2022, Mogi das Cruzes, a maior cidade da região, encerrou o ano com 7.307 vagas formais de trabalho, o que equivale a 16,39 vagas formais por 1.000 habitantes. Depois vem Suzano, com 2.752, equivalente a 9,25 oportunidades. E Itaquaquecetuba, com 1.984 vagas de emprego formal, equivalente a 5,35. As 2 cidades que menos criaram vagas de trabalho formal foram Poá, com 1.544 vagas, e Ferraz de Vasconcelos, com 156 oportunidades, o equivalente a 13,15 e 0,80 vagas formais por 1.000 habitantes consecutivamente.
Para esse administrador responsável por uma empresa de recursos humanos, a quantidade de contratação, assim como a procura por trabalho, se manteve no último ano e deve continuar igual nos próximos meses. Para ele, uma das dificuldades no mercado ainda é a qualificação do profissional. Hoje, o mercado demanda alguns tipos de profissionais. A construção civil, por exemplo. Mogi está crescendo ano a ano, isso é nítido. E a construção civil é que faz a cidade crescer, né? Então, nós temos um déficit muito grande na contratação de pedreiros. É difícil encontrar pedreiro. Carpinteiro é difícil encontrar. Armador é difícil encontrar. Então, a construção civil, em particular, temos uma dificuldade imensa. Outra questão que impacta o mercado de trabalho na região é a concorrência do salário pago em regiões vizinhas. Qual a dificuldade que nós temos na região? Nós temos uma proximidade grande com São José dos Campos, Guarulhos e São Paulo, que pagam um valor de salário médio de mercado maior do que o nosso. Então, muitos trabalhadores qualificados, especializados, vão trabalhar em São José dos Campos, Guarulhos ou São Paulo, mesmo no ABC. Mas é mais nessas 3 regiões. Então, a gente tem, não que Mogi tenha um salário baixo, uma média de salário baixo, não. Mas não se concorre com São José dos Campos, Guarulhos e São Paulo. O Lucas está de emprego novo. Depois de 3 meses procurando uma oportunidade, ele veio acertar os últimos detalhes para começar uma nova fase na carreira. Está na expectativa de começar logo na função? Sim, porque é uma empresa que entregava currículo já há bastante tempo, né? Tem uns 7 anos já que eu entrego currículo nessa empresa e é bem difícil para chamar, mas graças a Deus chamou. Não pode desistir, né? Tem que persistir sempre. Isso aí. Boa sorte para o Lucas e para todo mundo que está procurando uma oportunidade aí no mercado de trabalho, porque a situação realmente não está nada fácil para muita gente. E olha, esta semana o Banco Central decidiu manter a taxa básica de juros em 13,75%. 13,75% percentual que está desde agosto do ano passado. E é um assunto que mexe muito, né, com as nossas vidas. Para entender o motivo desse desentendimento, a influência da taxa de juros no nosso dia a dia, eu converso agora com a Ana Paula. A Ana Paula, que é Carvalho, que é planejadora financeira. Ô Ana, explica para a gente, em relação a essa questão aí da taxa de juro, essa desavença entre o Banco Central e o governo, por que isso está acontecendo? Olá, Basílio, bom dia telespectador. Realmente, assim, a gente tem um descompasso aí entre as expectativas do governo com relação à taxa de juros e o Banco Central, né? Então, o Banco Central hoje, ele é independente, então ele toma lá suas decisões de taxa de juros independente das expectativas do governo. É claro que assim, a gente vê toda empresários, o próprio governo, a população pede por uma redução de taxa de juros porque está sentindo isso no dia a dia, né? Então, mas o Banco Central, o que ele busca? Ele busca, o objetivo do Banco Central é controlar a inflação. Então, ele ainda não tem se sentido confortável de baixar a taxa de juros. Por quê? Porque a inflação ela ainda incomoda. Então, assim, a gente vem de uma inflação bastante pressionada desde 2020. Tá? Então, a gente teve ali, na verdade, 2021, uma inflação acima de 10%, no ano passado ainda acima, por conta lá da questão da pandemia, né? Então, com a pandemia, uma cadeia toda produtiva foi paralisada. Isso daí fez com que os preços subissem. E isso está acontecendo não só no Brasil, como no mundo inteiro. Então, você vê países, por exemplo, como os Estados Unidos, que há muito tempo não convivia com inflação e hoje tem esse grande problema. E aí também, como mecanismo, né, de tentar conter a inflação, ele sobe a taxa de juros. Então, aqui no Brasil não é diferente. A gente tem aí uma taxa Selic. A taxa Selic, que é a taxa básica de juros, né, que é o norte. Aí, quando você toma um financiamento, quando você busca um empréstimo pessoal, sempre vai ser baseada ali na taxa Selic. É claro que tem um gap enorme entre o que é cobrado pelos bancos
e a taxa Selic, né? Então, assim, o Banco Central está olhando exatamente isso, é conter essa inflação. E essa questão dos juros, principalmente, tomada de empréstimos, influencia muito no dia a dia das famílias, não é, Ana? Sim, com certeza. Então, assim, esse momento não é um momento propício para você tomar financiamentos, a não ser que seja de extrema necessidade. Então, como eu falei, assim, as taxas de financiamentos dos bancos, dependendo da linha de empréstimo que você vai tomar, a taxa de juros ela é muito acima do que a taxa básica, né, que hoje está em 13,75. Então, nesse momento, o ideal, né, se você conseguir, é adiar a compra de alguns itens que você possa adiar, buscando lá na frente ter uma taxa de juros menor. A gente não acredita que a taxa de juros ela vai se manter nesse nível por muito tempo. Então, assim, uma parte do mercado espera e que a taxa de juros caia até o final do ano, mas também não vai cair muito forte, a não ser que a inflação realmente mostre aí sinais de desaceleração, mas não é o que tem vindo, né? Eu acho que interfere, inclusive, na cadeia produtiva, nos empregos. A gente viu as montadoras colocando os funcionários de férias. Isso é reflexo da taxa de juros alta? Sim, né, com certeza é um dos motivos, porque quando o Banco Central ele mantém a taxa de juros nesse nível, ou ele sobe, o que ele está tentando fazer? Assim, infelizmente, uma forma de você reduzir a inflação é contrair a economia. Tá? Então, é o que a gente fala de restringir. Né? Então, consumindo menos, você tem menos inflação e aí você tem espaço para reduzir a taxa de juros. Agora, imagina hoje, a gente tem um cenário desse nível de taxa alto, eu não vou trocar meu carro. Né? Então, assim, eu vou esperar um pouco, né? Mesmo porque, assim, tem vários fatores aí que a questão do desemprego também é um fator que é atingido, né, por esse atual cenário. Então, você vai adiar o consumo, a troca do teu carro, vai fazer, assim, algumas trocas, né, nesse período, aguardando aí a redução de taxa de juros, e aí com certeza impacta na indústria automobilística e em vários setores. Ana, existe alguma taxa de juros ideal, né, para equilibrar as contas de todo mundo, né, das empresas, enfim? Qual a taxa de juros ideal aqui para o nosso país, né? Assim, diferente dos outros países, a gente, assim, eu me lembro quando eu era criança, eu ia até o mercado, sempre estavam ali, eu ia com a minha mãe até o mercado e estavam sempre ali atualizando os preços, né? Então, assim, nós já estamos, nós já sabemos conviver com a inflação. Tá? Então, o nível de taxa de juros no Brasil nunca, na verdade, alcançou os 2% que teve lá em 2020. Então, aquele nível de taxa de juros realmente não era um nível para o nosso país aqui, tá? Que não favorecia. Agora, assim, a questão mais é a inflação mesmo, a gente olhar a inflação para chegar no nível de taxa de juros aí que seja mais equilibrado. Mas, assim, nós gostaríamos sim de ter uma taxa de juros abaixo de 2 dígitos, né? Então, acredito que algo abaixo de 10% seria incrível, mas nesse momento não há essa possibilidade. Ana, muito obrigado pelas informações, viu? Pela aula que você deu aqui para a gente, viu? Obrigada. Espero que eu tenha ajudado aí na tomada de decisão, né, do dia a dia, das famílias. E, assim, quem tiver possibilidade, acho que só um recado que eu deixo, se você tiver a possibilidade de adiar o consumo neste momento e tiver recursos disponíveis, invista. Renda fixa está bastante atrativa, a taxa de juros está alta e vai favorecer quem está investindo. E aí, lá na frente, você consome. Valeu, excelente fim de semana para você. Olha, e uma boa notícia para você que mora em Poá. A cidade conta agora com serviços do Poupa Tempo. Desde quarta-feira, cerca de 120 mil moradores vão ser beneficiados. E quem fala ao vivo para a gente agora é a minha amiga Aniele. Onde é que a Aniele está? Está aqui, encontrei a Aniele. Tudo bem, Aniele? Uma boa notícia, não é, para os moradores aí da cidade, um poupa-tempo, vai facilitar muito o serviço para o pessoal, né? Boa tarde.
Olá, Basílio. Boa tarde. Obrigada. Boa tarde para você, para todo mundo que acompanha, então, o DT1. Vai facilitar e muito, viu? O posto aqui em Poá tem a capacidade para atender cerca aí de 290 atendimentos por dia. Mas quem vai dar mais detalhes para a gente aqui do serviço, né, é o Vitor Minas. Ele é coordenador regional do Poupa Tempo. Vitor, obrigada pela sua disponibilidade. Bom, os primeiros dias aí, o pessoal tem procurado bastante o serviço, né? Qual que é o balanço que vocês fazem aqui? Bom dia para vocês, obrigado por vocês estarem aqui, acompanhando mais uma unidade aqui do Poupa Tempo, aqui no Alto Tietê. Olha, os primeiros dias nós começamos na quarta-feira com atendimento de demanda espontânea. Não tínhamos ainda agendamento disponível. É uma unidade que está ainda em teste, estamos aperfeiçoando todos os sistemas e equipe. Então, logo, a gente entra numa situação normal. A partir de segunda-feira, a gente tem o serviço com agendamento, somente com agendamento aqui na unidade. Os serviços mais procurados aqui na unidade, quais têm sido? São serviços de RG e serviços de Detran, principalmente veículos. E aí é importante, né, o pessoal tirar o RG. A gente está vendo aqui bastante família com criança, né? Então, assim, o pessoal tem aproveitado realmente essa oportunidade. Sem dúvida, o RG é um documento muito importante, principalmente para as crianças, por questões de segurança, né? E ter elas, assim, uma característica já de registro civil, estarem já inserida, né? Desde o recém-nascido, nós temos aqui vários casos já nesses 3 dias, e crianças aí, jovens e adolescentes. Quantos atendimentos até agora? Foram 329 atendimentos nesses primeiros dias. Lembrando que nós estamos com demanda espontânea. Ou seja, está vindo as pessoas buscarem informações e, tendo a possibilidade, já faz o serviço na hora. E aí tem alguns serviços, né, que foram incorporados, né, no Poupa Tempo. Exato. Hoje nós estamos com o Detran incorporado, todos os serviços do Detran estão aqui com a gente, hoje aqui em Poá. E nós temos também uma parceria também com a Prefeitura. Essa unidade de Poá, ela foi, né, criada com a parceria com a Prefeitura. Aqui nessa unidade nós temos o serviço de PROCON municipal. E aí, bom, falando de serviços, né, o serviço presencial, né, que o morador de Poá vai encontrar aqui, quais são? Olha, presencialmente a gente tem como características principais a primeira via de RG. Ele vai ter esse serviço aqui presencial agora. Nós temos alguns serviços de transferências de veículos intermunicipal, alteração de características de veículos também são feitos presencialmente. E aí, fora isso, tem pela internet, né? Continua aí, o leque de serviços é maior. Exatamente. Essa unidade também dispõe do serviço de totem e serviços eletrônicos. No serviço de totem e serviços eletrônicos, muitos serviços podem ser feitos sem precisar passar na mesa, especificamente. São mais rápidos e mais ágeis. Por exemplo, a gente pode fazer a renovação da CNH simplificada, hoje a gente consegue fazer digitalmente. E a gente tem vários canais digitais. Por exemplo, nós temos nosso site, www.poupatempo.sp.gov.br. Nós temos também o nosso app, nosso aplicativo, que pode ser baixado gratuitamente, que é Poupa Tempo Digital. E nós temos também o nosso WhatsApp. E aí, falando um pouquinho, né, de um serviço que é de graça, é bom frisar que a partir da semana que vem, então, segunda-feira, só com agendamento. E na hora de agendar, não tem custo. Exatamente. A gente sempre avisa a todos usarem os canais oficiais do Poupa Tempo e do governo. Por quê? Porque esses serviços são todos gratuitos. O agendamento é um serviço gratuito. A partir de segunda-feira, todos os serviços aqui na unidade de Poá são serviços agendados. Só vamos atender com agendamento. Já está disponível, desde ontem, toda essa grade de agendamento para o cidadão ou ele vir aqui agendar, ou ele fazer de casa, preferencialmente de casa, não precisa estar vindo aqui. E aí aqui no Totem tem uma pessoa para ajudar também. Sim, nós temos uma equipe treinada, especializada, para dar tanto suporte no Totem, caso necessite, como também nos serviços eletrônicos.
Tá certo, então. Obrigada, viu, pelas suas informações. Então, tá certo. Vou deixar todo o serviço aqui para vocês, anote, né? Um serviço novo aqui ajuda muito, né, nessa vida corrida que a gente tem hoje em dia. O endereço, então, do Poupa Tempo aqui em Poá, Rua 26 de Março, número 72, aqui no centro. Funcionamento de segunda a sexta-feira, das 9 horas da manhã até as 5 horas da tarde. Sábado, hoje, então, das 9 horas da manhã até a 1 hora da tarde. Então, relembrando, né, reforçando aí o recado, a partir de segunda-feira precisa de agendamento. Para você agendar, poupatempo.sp.gov.br. O telefone de aplicativo, né, aí para você fazer o agendamento, dá para ser feito também pelo aplicativo, é o 95220-2974. Basília, com você. Recado dado, amiga Aniele, muito obrigado pelas informações. Chegou a hora da gente conferir a previsão do tempo para hoje à tarde e para esse primeiro fim de semana do outono. Bora ver primeiro como está a situação lá fora. Você vê imagens aí de Mogi das Cruzes, do alto da cidade, céu azul e por enquanto faz um calor de 27 graus, gente. Agora à tarde a previsão é de aumento de nuvens e algumas pancadas de chuva apenas no fim do dia, mas de forma isolada e moderada intensidade. No Alto Tietê, o calor continua amanhã, domingo, mas as condições para pancadas de chuva aumentam. Está prevista a chegada de uma frente fria ao litoral paulista. Isso vai facilitar a formação de nuvens carregadas a partir da tarde e provocar mais pancadas de chuva. É importante que você prepare o guarda-chuva, a capa de chuva aí, é importante se prevenir, não é? E olha, o dia começou ensolarado no Alto Tietê, tempo quente hoje e com possibilidade de chuva à tarde e à noite em algumas cidades. A máxima aqui em Mogi das Cruzes chega aos 31 graus no meio da tarde. 32 graus de máxima em Itaquaquecetuba e Arujá. Santa Isabel, 33 e Suzano, 31, com possibilidade de 90% de chuva em todas as cidades aqui da nossa região. E é claro que com esse dia lindo, muito calor, quem pode dá um jeito de ir para a praia, né? Desde cedo, a rodovia Mogi Bertioga está com fluxo intenso, mas sem pontos de parada, pelo menos aqui no trecho de Mogi. Agora a situação estava bem diferente lá embaixo, já na rodovia Rio Santos, mas ainda no trevo com a Mogi Bertioga. A pista sentido São Sebastião já estava apresentando aí congestionamento logo cedo, por volta das 9 horas da manhã. Nesse momento, de acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem, o DER, a situação é essa que você vê nas imagens. Fluxo intenso, mas sem pontos de parada. Daqui a pouco a gente fala sobre o burnout e também sobre a endometriose, a doença silenciosa que demanda um diagnóstico minucioso. Agora, 12h08, o Diário TV, o DT1, volta já. Fica com a gente. Meio-dia, 10 minutos, meio-dia e 10. O DT1 está de volta, a gente abre esse bloco falando sobre esgotamento profissional, conhecido como síndrome de burnout. Com a gente ao vivo para falar sobre este assunto, o psiquiatra e terapeuta Saulo Ciasca. Olá, Saulo, boa tarde, muito obrigado, né, por atender o nosso convite aí. Vamos explicar um pouquinho sobre essa síndrome, né, que acomete muitos profissionais aí, esgota as pessoas que estão trabalhando. Boa tarde. Vamos sim, muito obrigado pelo convite. Pessoal, síndrome de burnout, né, o esgotamento profissional, burnout é um termo que a gente usa em inglês para algo que quebra por conta de acabou a energia, esgotou completamente, né, a pessoa pifou, queimou. Então a gente vê um quadro de esgotamento profissional com sintomas de exaustão extrema, de estresse, né, um esgotamento físico por conta de uma situação de trabalho que está muito desgastante. Seja por competitividade, seja por muita responsabilidade, algum fator próprio da pessoa, a pessoa mais perfeccionista. Você está falando aí de estressores que vão acontecendo de uma forma crônica por muito tempo no ambiente de trabalho, que faz com que a pessoa se esgote. Esse já é um fenômeno observado há tempos, né? E de um tempo para cá começou a ficar mais visível. Inclusive as empresas começaram a se tocar, não é? Sim, é importante pensar, porque, veja, quando a gente fala de sintomas de burnout, a gente está pensando, né? Primeiro, nessa exaustão emocional, são pessoas que vão acabar produzindo menos
E tem um sintoma que é importante de citar, que é o cinismo. Então, a pessoa ela vai ter um distanciamento, ela começa a se distanciar emocionalmente do trabalho, porque ela está tão cansada, tão estressada, que é uma pessoa que vai meio que funcionar no automático. E são pessoas que, no final das contas, elas vão se sentir realizando menos e pode ser que estejam realizando menos também, né? Então, isso tudo pode combinar com depressão, com ansiedade, que vai gerar afastamento do trabalho. Então, as empresas têm que olhar para isso, sim, para cuidar da qualidade de vida do trabalhador, né? Tem um estudo aqui que eu queria ver com você, um estudo de março de 2021, entre 1,5 mil trabalhadores americanos. Esse estudo foi conduzido por uma plataforma de recursos humanos, mostrou que 67% dos participantes acreditavam que o burnout aumentou durante a pandemia de Covid-19. Qual é a sua visão em relação ao nosso país aqui, o Brasil, a nossa realidade? Então, a questão da pandemia é uma questão que pegou bastante porque não houve mais um limite, né, físico entre trabalho e casa. E as pessoas passaram a trabalhar o tempo todo dentro de casa, né? É importante separar, eu vou trabalhar 8 horas, esse é o meu período de trabalho, e depois conseguir se desconectar. Na pandemia, as pessoas não conseguiram se desconectar. A gente também vivencia hoje uma questão que aumenta o risco de burnout, que é a autoexploração. Então, a gente fica sempre com essa cultura. Você tem que se superar, você tem que vencer sempre, você precisa correr atrás dos seus objetivos. E isso faz com que a pessoa própria, ela mesma, acabe se recriminando quando algo não dá certo, né? Na pandemia, a gente, além do trabalho, que muitas vezes aumentou para essas pessoas, que ficaram mais tempo na tela, que pode cansar mais também teve todo o estresse, né, da pandemia, das pessoas morrendo, da insegurança financeira, do medo de perder o emprego, pessoas que perderam. Então, isso tudo aumentou o estresse também, né? Ou seja, aumentou a exaustão, essa nova forma de trabalho, muitas vezes, muita pressão, né? Sim, sim. Muita pressão e muitas vezes, como a pessoa às vezes não está lá mostrando o serviço, ela sente que ela tem que mostrar muito mais serviço, está sempre online, sempre tendo que responder a mensagem assim que ela apareceu, né? Tem gente, por exemplo, na internet que começa a ter um outro termo, chama Fear of Missing Out, ou seja, o medo de perder alguma informação, o medo de não ficar sabendo alguma coisa. Isso tudo deixa a pessoa no estado de ansiedade aumentado, que aumenta o risco de burnout e de estresse. Muito obrigado, viu, pelas informações. Só para terminar rapidinho, o que é necessário para reduzir os casos? Para reduzir casos, a gente tem, assim, desde pessoas que, primeiro, podem estar já com sintomas depressivos, ansiosos e precisam de um tratamento. Então, encaminhar essas pessoas para psicólogo, para psiquiatra, para tratar a depressão, a ansiedade que pode estar acontecendo, elas vão melhorar bastante. E também terapia cognitivo-comportamental ou outros tipos de terapia para poder ter um equilíbrio maior entre o tempo de trabalho e o que está fazendo no trabalho e a própria satisfação, momentos de lazer e momentos de parada. A gente também diz, né, para as pessoas poderem olhar para o tempo de tela, porque isso tem aumentado bastante e é um risco grande para o esgotamento profissional. Também avaliar as próprias atitudes, né? Reduzir um pouco o perfeccionismo, tentar compreender que você está dentro de um sistema dentro da empresa, às vezes olhar para essa empresa que está gerando um burnout em várias das pessoas que estão lá porque é muito burocrática ou porque tem eventos que acontecem na empresa que reduzem a saúde mental delas, então tem que checar também como é que está a empresa. Então, são várias coisas aí para a pessoa se cuidar. A gente indica meditação, mindfulness, hobbies, aproveitar, ter qualidade de vida, ter qualidade de sono, qualidade alimentar, isso tudo ajuda também. Muito obrigado, tirar o pé do freio. Valeu pela atenção aí, viu, Paulo? Olha, a gente continua falando em saúde, porque além do Dia Internacional da Mulher, o mês de março também marca uma campanha dedicada à conscientização da endometriose, o Março Amarelo. Uma doença, gente, silenciosa que atinge milhares de mulheres em todo o mundo. Foram esses exames que trouxeram o diagnóstico. A alteração no útero logo indicou que havia algo de errado. E depois de muitos anos sofrendo, finalmente a Tatiane encontrou o motivo das cólicas fortíssimas que a acompanham desde a adolescência. Eu sempre tive muita cólica menstrual.
Só que eu acho que como a maioria das mulheres acha que cólica é normal, uma cólicazinha é normal, mas não é normal. A gente sentir dor não é normal. Depois da laqueadura eu senti uma diferença enorme. Eu chego a ficar de cama, eu tenho que ir para o hospital, tomar um remédio forte na veia, porque não adianta mais tomar comprimido, porque é muito forte mesmo. A rotina corrida da diarista e a dificuldade de acesso ao atendimento na rede básica fizeram com que o processo diagnóstico demorasse mais do que o normal. Resultado, vai ser necessário retirar o útero. A espera agora é para fazer a cirurgia. O pedido foi feito pela Prefeitura de Mogi das Cruzes. A gente sabe como funciona a rede pública, né? A gente consegue marcar consulta médica. A gente passa em consulta, pede o exame, só que o exame fica parado. Infelizmente, eu tenho pedido de exame parado há mais de 2 anos. Então, assim, no final do ano passado, eu decidi que eu ia cuidar da minha saúde. Então, em janeiro, eu consegui marcar uma consulta. Da consulta, eu pedi o encaminhamento de exame para o médico e tive que fazer particular. Porque se eu fosse esperar, chamar para fazer o exame, para voltar na consulta de novo, no retorno, ia demorar demais. Então, assim, se eu tivesse tido esse retorno rápido, eu teria descoberto antes esse diagnóstico. E talvez eu não precisaria operar e tirar o meu útero. A diarista, que já é mãe, sempre ouviu que a doença estava ligada à infertilidade. No caso dela, os sintomas pioraram depois da laqueadura. Já com a Rose foi um pouco diferente. A professora descobriu a endometriose em 2004, justamente por causa da dificuldade para engravidar. Procurei um especialista, né, um médico especialista, e ela detectou que eu tinha endometriose. E ela falou assim, olha, é uma doença séria, porém é benigna, né, mas você tem que tratar porque ela causa infertilidade. E eu tinha muitas dores, né, como se fossem cólicas renais, né, e ela me explicou na ocasião que a endometriose, ela poderia tomar outros órgãos, como intestino, bexiga, e foi esse o diagnóstico que eu tive. Foram 10 anos com tratamentos para controlar a doença e realizar o sonho da maternidade. Foi uma bênção dupla que eu tive na minha vida, né? Depois que eu tive a minha filha, eu não tive mais endometriose, né? Eu continuei tratando, tomando anticoncepcionais, para não deixar voltar, né? Eu tenho algumas aderências, né? No útero, entre a trompa, o útero e o ovário. Mas, assim, eu sinto dores por conta das aderências, mas não mais endometriose, né? Então, já faz 11 anos que eu não tenho mais endometriose. Quase 2 décadas depois do diagnóstico, a professora reforça o recado de que sentir dor não é normal e sempre vale procurar um especialista para entender o que está acontecendo. A dor da endometriose é um pouquinho diferente da cólica tradicional, né? Então, observem, temos um exame que detecta endometriose chamado CA-125. Então, assim, procurem o ginecologista, façam esse exame, né? Se estiverem desconfiadas, porque a endometriose é uma doença silenciosa, né? Quando a gente descobre, já faz mais ou menos uns 7, 8 anos que você tem endometriose. Então, assim, quanto mais cedo, né? Precoce descobrir a doença e tratá-la, melhor é, né? Principalmente para as mulheres que querem ser mães, né? E assim, não desistam de ser mães, né? Porque é muita luta, mas a gente tem muita fé. Então a gente acredita e a gente consegue. É isso aí. 12h21, daqui a pouco a gente fala sobre a atualização do CadÚnico, que é usado em vários programas sociais. E ainda, sexta-feira foi de confusão na Alesp, Assembleia Legislativa do Estado, para protocolar o pedido de CPIs. Agora, 12h21, Diário TV, volta já. E olha só, terminou em confusão o registro das comissões parlamentares de inquérito, as CPIs, na Assembleia Legislativa ontem. A gente mostrou aqui no DT1 as filas por lá. O governo garantiu os primeiros lugares e barrou as tentativas aí da oposição em emplacar investigações que desgastassem o Palácio dos Bandeirantes. O marasmo tomava conta do corredor da sala do protocolo. Muito diferente do que aconteceu durante toda a semana, que teve distribuição de senhas, checagens e muito chá de cadeira. O motivo?
O regimento da Alesp só permite a instalação de 5 CPIs ao mesmo tempo. E o registro delas é por ordem de inscrição. Mais de 40 senhas foram distribuídas e a base governista garantiu a ponta na fila. Um pouco antes da sala do protocolo abrir, hoje de manhã, o deputado Eduardo Suplicy, do PT, tentou passar na frente dos que aguardavam há mais de 60 horas. Ele alegou estar respaldado pelo Estatuto do Idoso. No Estatuto do Idoso está escrito que dentre os idosos é assegurada a prioridade especial aos maiores de 80 anos. Depois do empurra-empurra, o protocolo saiu e a ordem inicial da fila foi respeitada, sob protesto da oposição. Os deputados hoje ligados ao governador se recusaram a cumprir uma lei federal, que é o Estatuto do Idoso, não deixou que fosse protocolado com a primeira CPI, mas nós estamos cobrando agora do presidente da casa, que ele possa garantir o cumprimento da lei, que é o Estatuto do Idoso, e garantir que a CPI, que a primeira começa a investigação, seja do deputado Eduardo Suplicy. As CPIs foram protocoladas nesta ordem. A primeira, proposta pelo deputado Thiago Auríquio, do PL, quer apurar denúncias na prestação de serviços da Enel, no ABC. A segunda, do deputado Itamar Borges, do MDB, quer apurar as práticas do chamado golpe do Pix. A terceira é do deputado Gil Diniz, do PL, e quer apurar um tratamento do Hospital das Clínicas para fazer a transição de gênero em jovens. A quarta, da também deputada do PL, Fabiana Barroso, quer investigar as políticas públicas envolvendo os deslizamentos de terra. E a última, do deputado Paulo Correia Júnior, do PSD, vai tratar da epidemia de crack na capital. A partir da próxima terça-feira, todos os pedidos, como os de comissão parlamentar de inquérito, projeto de lei e frente parlamentar, voltarão a ser feitos por via digital e não mais pelo registro impresso. Essa mudança adotada pela mesa diretora ocorreu na última quarta, já como consequência do que estava acontecendo na fila dos assessores. Ainda não ficou definido como vai funcionar a ordem de registro das CPIs nessa forma digital. A base do governo não acredita que a oposição tenha alguma vantagem se levar esse caso à justiça. Não acredito que a justiça vá interferir. Eu não acredito que vá atrapalhar esse segmento. Nós vamos ter embates duros nessa legislatura. Não acredito que será uma legislatura com ofensas pessoais, mas com embates duros. E acho que não vai mudar muito. Agora vai seguir esse trâmite e vamos seguir a cronologia das CPIs. Por 2 vezes, esta semana, o SP2 pediu uma entrevista com o presidente da Assembleia, André do Prado, do PL, para falar justamente sobre essa confusão na fila dos assessores e sobre a mudança no regimento interno. Mas, nas 2 oportunidades, André do Prado não quis gravar a entrevista. E olha só, o Alto Tietê tem mais de 40 mil famílias com o CadÚnico desatualizado. Os dados foram enviados pelas prefeituras. A pedido do G1. A gente volta a falar ao vivo com a Aniele Santos. Esse número representa quanto do total de cadastrados, Aniele? Mais uma vez, boa tarde, amiga. Olá, Basílio. Olha, esse número representa aí cerca de 26% do total de cadastrados, isso até quinta-feira, né, dia 23 de março. Bom, segundo aí o governo federal, estão desatualizados os cadastros que não foram regularizados há mais de 24 meses. Bom, no entanto, né, tem famílias que registraram mortes entre beneficiários, tiveram alterações de renda mensal ou então mudaram de endereço, também devem realizar aí, né, esse procedimento. Bom, entre as cidades aqui da região, olha só como que ficou, vamos dizer assim, o ranking, né, aí das cidades que estão mais, assim, tem mais dificuldade de cadastrar e os moradores estão com dificuldade no cadastro. Suzano é o que possui o maior índice de cadastrados desatualizados. Representa aí, olha só, 30,1% do total. Depois, seguida, vem Mogi das Cruzes, com 27,1%. Poá, que é onde aqui, né, onde nós estamos, tem 18,9% dos inscritos que precisam, então,
atualizar aí as informações do CadÚnico. Na sequência, tem Guararema com 16,8% e Salesópolis com 13,5%. Agora, os municípios de Arujá, Biritiba-Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Itacoaquecetuba e Santa Isabel também foram questionados, né, sobre esse assunto, então, aí pela reportagem, mas não responderam, então, aos questionamentos. O CadÚnico, né, a gente lembra que esse é o principal instrumento do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social para a inclusão de famílias em situação aí de pobreza e até extrema pobreza em programas de transferência de renda, como, por exemplo, o Bolsa Família, além de outros programas também que a gente sabe que ajuda muito, né, as famílias aí que estão nessa situação. Então, a gente lembra a importância, né, da regularização desse cadastro, né, de regularizar aí esse cadastro para que a família, então, não perca essa ajuda. A falta, né, de atualização aí dos dados cadastrais, olha só, pode levar à suspensão, né, do benefício e também até um posterior cancelamento. E a gente sabe a dor de cabeça que isso dá, né, para essas famílias que vivem nessa situação de pobreza, extrema pobreza, o que isso pode prejudicar, o que isso pode refletir lá na frente. Então a gente lembra todas as pessoas aí do Alto Tietê, né, para que sabe que tem esse cadastro, né, que precisa regularizar esse cadastro, é hora então de procurar aí a instituição, né, o CadÚnico, para poder fazer a atualização. Bom, para saber de onde, né, de repente a pessoa não sabe onde procurar, onde fazer aí essa atualização, lá na nossa página no G1 tem uma reportagem falando sobre a importância aí desse cadastro, como faz para fazer então essa atualização. Vou deixar aqui para vocês o endereço, olha só, g1.com.br/TV Diário. Então, além de endereço, horário de atendimento, lá você vai encontrar de todas as cidades aqui da nossa região, tá? E tem também os documentos necessários, né, que essas pessoas precisam apresentar na hora de fazer aí essa regularização do cadastro. Volto a dizer a importância desse cadastro que faz com que as pessoas, né, as famílias não percam aí, né, programas importantes que a gente sabe que faz a diferença na vida de todo mundo, tá? Repetindo só o site mais uma vez, nosso g1.com.br/TV Diário. Basílio, com você. Muito obrigado, Aniele. É um cadastro muito importante, o CadÚnico, e a gente sabe que muita gente, por falta de informação, não consegue fazer, não é, o cadastro, não sabe até que tem direito aos benefícios. Muito obrigado, Aniele. E daqui a pouco você vai ver como foi o retorno do time adulto do Mogi Basquete às competições oficiais. No ginásio Hugo Ramos, lotado, a jovem equipe mogiana fez jogo duro, mas perdeu na estreia da Copa São Paulo. Agora o Diário TV, meio-dia e 33 minutos. Acerte o relógio aí, a gente volta já. Fica aí. Agora meio-dia e 36, hora do esporte no DT1. E a gente começa com o futsal, porque ontem à noite, Guararema estreou na Copa da LPF Sub-20. Jogando em casa, o time enfrentou o Diadema, mas ficou no empate por 1-1. A equipe volta à quadra pelo torneio de base na próxima sexta-feira contra Itapetininga, às 8 da noite, fora de casa. Além de Guararema, a Inter Mogi, de Mogi das Cruzes, também representa o Alto Tietê neste campeonato. Os mogianos estreiam apenas no dia 5 de abril contra Itapetininga, em casa. E a noite desta sexta-feira foi especial para o time adulto do Mogi Basquete, que voltou a disputar uma partida oficial depois de mais de 11 meses. E na estreia da Copa São Paulo, a jovem equipe mogiana foi valente e, apesar do resultado negativo no fim, fez valer aí o público de mais de 4.000 torcedores que lotaram o ginásio do Ugão. Cadeira vazia, que nada, o Ugão estava lotado, como nos velhos tempos. O torcedor não quis ficar de fora dessa reestreia do time profissional. Mogianos como o Lucas, que acompanha a equipe há muitos anos, veio com o pai dar força para o Mogi nessa nova fase. Sente falta, né? Até na entrada, a fila, né? Aquela fila grande. Nossa, acho que a cidade voltou a ter o basquete de volta, né? A saudade do basquete. Respirar, né? Esse universo. Basquete.
Foi bem legal ver a fila de novo, vir aqui, ver a torcida, os gritos, né? Os gritos da torcida, é bem bacana. E logo nas primeiras jogadas já dava para sentir o clima dentro de quadra. Uma equipe extremamente jovem, mas com uma garra daquelas. Só que a missão da noite não era fácil. Do outro lado estava a Liga Sorocabana, time experiente, jogadores de NBB. Era necessário um algo a mais para sair com a vitória. O primeiro quarto foi marcado pelo equilíbrio e a vibração da torcida. É muito gratificante ver isso aqui de novo lotado, né? Esse ginásio lotado. O time está se reestruturando, né? Como a gente já sabe, mas ver esse ginásio lotado, eu pequenininho vi isso aqui, muita gente, não conseguia nem ver a arquibancada direito. Todo mundo aqui torcendo, apoiando o time, isso aqui é emocionante demais, né? Apesar da pressão, os visitantes conseguiram abrir uma pequena vantagem e fecharam o quarto em 20-13. A segunda etapa seguiu a mesma linha, Mogi brigando muito a cada lance e a Liga Sorocabana respondendo à altura. E o torcedor estava curtindo a postura dos meninos do Mogi, viu? Estão indo bem, estão encarando bem, não estão com medo, estão arriscando jogada. Eu acho que estão indo muito bem, sim. Tem bastante futuro. Apesar da aprovação da torcida, o Mogi não conseguiu recuperar a diferença no primeiro tempo e foi para o intervalo atrás do placar, 31-24 para a Liga Sorocabana. A partir do terceiro quarto, o jogo que já estava equilibrado ficou equilibradíssimo. O Mogi voltou dos vestiários com explosão de energia e correu muito para tentar virar o jogo. Na garra e aproveitando os contra-ataques, os donos da casa foram chegando e conseguiram diminuir a diferença para 1 ponto, deixando tudo aberto para o último quarto. E um público de 4.000 pessoas cheio de esperança. Os últimos 10 minutos eram tudo ou nada, e aí foi assim, ponto lá, ponto cá, e as duas equipes se alternando na frente do marcador. Resultado, o tempo regular terminou assim, empatado. Nesse momento final do jogo, prorrogação, né? A gente tem que se concentrar para não fazer faltas. A gente perdeu 3 atletas com faltas, né? Estourando de faltas, e atletas que estavam ajudando na quadra. Então, são detalhes pequenos ali que no final do jogo a gente tem que conseguir levar, conseguir segurar. Os 5 minutos de prorrogação seguiram com o mesmo equilíbrio e o que decidiu a partida foi o detalhe. Fim de jogo no Ugão, Liga Sorocabana 62, os guerreiros do Mogi 60. O basquete ele é um jogo de detalhes, né? Então quem erra menos acaba saindo vitorioso. Então para mim foi detalhe, foi uma bola, um lance livre a mais, 2 lances livres a mais, uma bola perdida. Então você vê um jogo com um placar muito baixo, né? Então defensivamente eu acho que a gente foi bem, pegamos rebote, acho que foi um jogo muito brigado contra um time mais velho, mais experiente. Com gosto de dever cumprido. Acho que essa molecada, tá trabalhando muito. A gente está trabalhando muito. E merecia. Mas tem coisa que não depende da gente, tem coisa que a gente tem que melhorar. Mas estou muito contente com o trabalho deles, estão se dedicando muito. E acho que é formação, né? A ideia é desenvolver esses meninos. Então, acho que a gente está no caminho certo. Realmente foi emocionante. E o Mogi volta a jogar na próxima sexta-feira, quando recebe o Basquete Pinda, às 8 da noite, no Ugão. E hoje também tem Suzano Vôlei em quadra. A equipe recebe o Guarulhos no encerramento da primeira fase da Superliga Masculina. Se vencer, o time até pode subir uma posição na tabela, mas o foco mesmo é pegar ritmo para os playoffs. Sorriso fácil no elenco que tem mais um jogo pela rodada final de classificação da Superliga, mas já está com vaga garantida nos playoffs. O Suzano Vôlei conquistou seu espaço na próxima fase da competição com 2 rodadas de antecedência. Mas essa notícia é velha por aqui. E apesar do clima leve no treino, o próximo adversário vem pesado. O Guarulhos é o 3º colocado na tabela. É um nome pesado, um nome que está lá em cima, né? Está em 3º lugar. Uma equipe que já vem fazendo a 2ª boa Superliga em termos de classificação. Ano passado chegaram na semifinal. É um adversário que a gente já conhece também. Tivemos já o jogo do Campeonato Paulista, né? O primeiro turno da Superliga. E para o jogo de sábado, com certeza vai ser mais um confronto daqueles bem complicados.
Tem briga por aí. O Guarulhos é um dos times de melhor campanha no segundo turno da Superliga, com 8 vitórias em 10 partidas disputadas. Apesar dos dois times já estarem classificados, uma vitória é sempre bem-vinda, né? E o resultado pode interferir no futuro dos dois lados da quadra. Mas aqui com o Suzano, o foco é outro. É muito difícil, né? A gente não cai mais para oitavo e para a gente ir para sexto é uma combinação de resultado muito complicada que a gente estava vendo ontem ali, mas a gente vai entrar na quadra para poder fazer o nosso. A gente não vai entrar em quadra para poder fazer conta de saldo de vitória, saldo de pontos, saldo de set. Acho que o mais importante é a gente imprimir um bom jogo no sábado, já usar né, todo esse espírito já no sábado, que vai ser em casa, já com a cabeça voltada para as quartas de final, né? Como preparação também. No histórico de confrontos, Guarulhos levou a melhor por 3-0 lá em dezembro, no primeiro turno da Superliga, em um jogo que não condiz com o perfil da equipe de Suzano, que costuma dar trabalho. Nesses 3 meses desde o último encontro, os suzanenses garantem que agora são um time diferente. Jogar em casa já é outra atmosfera, né? Todo mundo joga muito melhor em casa e a gente está em um outro momento. A gente passou por muita coisa bacana e eu acho que isso coloca a gente em um patamar diferente. Então eu tenho certeza que vai ser um grande jogo. Tem ali a sua força, a parte ofensiva, né? E a gente vem estudando muito sobre isso daí. De que forma nós podemos anular um pouco dessa formação ofensiva deles e dando destaque para um dos maiores pontuadores da Superliga, que é o Franco. Nesse processo de amadurecimento da equipe, esse cara aí é fundamental. No comando do time, o técnico Marcão diz que a lição de casa para a turma está sendo fazer um diagnóstico completo dos guarulhenses. É isso aí, exatamente. E para a gente é importante, né? Apesar de hoje não alterar muito ali o que nós gostaríamos dentro da classificação, a gente está em 7, podemos ir para 6, que é interessante para a gente, é um raio-x, é um confronto que às vésperas de um playoffs dá muita moral, né, para poder começar os playoffs de forma bacana. Anota aí na agenda para a gente apoiar o Suzano. A partida começa às 9h30 da noite na Arena Suzano. Lembrando que a entrada é 1 quilo de alimento não perecível e hoje a troca pode ser feita direto lá no ginásio. E para quem está em Mogi, amanhã tem Corinthians em campo no Nogueirão. As mulheres do Timão aí recebem o Atlético Paranaense às 6 da tarde pela 5ª rodada do Brasileiro. É o segundo jogo que a equipe feminina profissional manda aqui na cidade esse ano. E tá dando sorte, viu, gente? O Corinthians segue na liderança e vai defender a liderança do campeonato. As informações sobre os ingressos estão no ge.globo/TV Diário. E para quem curte bike, então se liga nesse pedal solidário que vai acontecer neste fim de semana em Mogi das Cruzes. A informação quem traz é a amiga Juliana Tourinho. E a programação especial do Mês da Mulher continua. O Fundo Social de Mogi abriu inscrições para o primeiro pedal da Tia Chica. Aqui as pessoas podem se inscrever gratuitamente, basta levar 2 pacotes de absorvente. Quem vai contar os detalhes para a gente é o Márcio Maldonado, ele que é presidente do Fundo Social de Mogi. Conta pra gente como é que vai ser esse pedal solidário, Márcio. Nesse mês, que é o mês das mulheres, a gente está com a nossa campanha Tia Chica, que é uma campanha voltada ao combate da pobreza menstrual e à disseminação do que é essa pobreza menstrual. Então, para isso, nós fizemos o nosso primeiro pedal, que visa arrecadar absorventes para essas pessoas em vulnerabilidade social. Estamos em parceria com o Mogi Shopping, então, neste domingo, nós faremos um trajeto aqui urbano, aproveitando para passear pela nossa cidade e, principalmente, para arrecadar para essa causa tão importante que é a pobreza menstrual. As doações, à medida que vão chegando, elas serão encaminhadas para onde depois? Nós temos já parcerias com diversas associações que cuidam de mulheres com pessoas em situação de vulnerabilidade social, que precisam desses absorventes,
e também nos nossos projetos nas escolas. E em relação à inscrição, conta pra gente como é que faz para se inscrever, tem que ser presencial, tem que ser online, quem pode se inscrever também, tem que ir com bicicleta, vocês entregam a bicicleta, conta aí pra gente todos os detalhes dessa ação bacana. Isso é muito importante, nós não vamos disponibilizar bicicleta, então quem for conosco tem que levar sua bicicleta. A concentração será às 7 horas da manhã lá no Mogi Shopping e as doações que forem sendo entregues ali vão já para esse nosso banco de absorventes. Você pode fazer a sua inscrição através dos nossos links, do nosso Instagram ou da página da Prefeitura, e ali você vai receber também uma faixinha da Tia Chica, que é uma faixinha, na verdade, sobre o nosso projeto, que vai ser entregue para aqueles que fizerem inscrição. Mas se falar assim, eu não fiz minha inscrição, eu posso ir? Pode também. A gente quer que todo Mogi vá, leve 2 pacotinhos de absorvente e vamos pedalar conosco. Muito obrigada, viu, Márcio, pelas informações. É a campanha aí de solidariedade, minha gente, essa corrente do bem para ajudar quem tanto precisa. E quem pode levar mais absorvente, leva 3, leva 4. Vamos nos juntar nesse amor ao próximo. Juliana Tourinho, para o Diário TV. Obrigado, Juliana. E olha, o primeiro pedal do Tia Chica é amanhã. A concentração está marcada para 7 da manhã no estacionamento do Centro de Compras do Shopping de Mogi das Cruzes. E a saída será às 8 da manhã pela rua Professor Álvaro Pavan. Informações está aí na tela. Telefone 4798-5143. Agora, meio-dia, 49 minutos. Vamos fazer mais uma pausa e depois do intervalo tem as dicas culturais para o fim de semana aqui no Alto Tietê. O Teatro Contadores de Mentiras de Suzano tem diversas opções, entre elas uma peça de Dom Quixote. Agora, meio-dia, 49 minutos, o Diário TV volta já, não sai daí. Meio-dia, 52 minutos, a reportagem que você vai ver agora é sobre a universalidade da música. 2 jovens holandeses considerados virtuosos do piano se apresentam hoje com a USESP, a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, na Bela Sala São Paulo, na capital. E o concerto tem outras surpresas. Nós acompanhamos os ensaios de pertinho e conversamos com as estrelas da apresentação. Hoje à noite temos um programa bem especial, né? Tem muito contraste no programa e é muito interessante, né? A gente tem uma peça do Satie, que chama Gymnopédie, né? É uma abertura, uma peça muito bonita. Depois tem um concerto para 2 pianos de Poulenc, né? Que é uma dupla que vão estar solando hoje à noite. Eu sou Lucas. Eu sou Arthur. Sou pianista. Tu também? Pianista. We don't know so good how to speak in Portuguese, but... Nós não sabemos falar português tão bem, mas 10 anos atrás nós estudamos com a pianista portuguesa Maria João Pires, uma pianista fantástica. E ela vivia no Brasil. Então nós fomos morar com ela por 6 ou 7 meses em Vilas do Atlântico, que é perto de Salvador, na Bahia. Que tipo de música brasileira vocês conhecem? João Gilberto. Gilberto Gil. Palco. Gilberto Gil. You put palco. Você coloca palco e é verão, mesmo que você esteja na Finlândia. No inverno, com 3 graus negativos, entra Gilberto Gil. Palco é verão. Gilberto Gil, palco, summer. Essa é a primeira vez que vocês tocam com a USESP, certo? Quais são suas expectativas? É fantástico. Antes de tudo, eles tocam demais. São músicos muito bons. Então é fantástico. Uma honra para nós. E também a atmosfera é tão boa. Todo mundo está feliz por tocar. Poulenc é top. E depois a famosa Sagração da Primavera, né, do Stravinsky. Desses 3, assim, o Stravinsky é o cara que mais, como posso dizer assim, mais se diferenciou pelos experimentos que ele fez, né? Tem aqui, por exemplo, no naipe de fagotes a gente tem
3 fagotes e 2 contrafagotes. Isso não é comum ter aqui. Sempre que fala em tocar Sagração de Primavera, todo mundo tem um frio na espinha, né? A parte individual de todo mundo aqui é super difícil e é do maestro também. Você precisa de 100% de foco de todo mundo que está no palco. Então, é realmente um momento de virtuose, de 100 músicos e meu no palco, para manter e não destruir a bolha. Eu fico pensando assim, né? O cara escreveu há 110 anos uma música dessa, que na época era super moderno. Hoje, 110 anos depois, continua super moderno. É genial. Lembrando que o concerto começa às 8h30 da noite. Os ingressos custam a partir de R$ 50 e dá para comprar pelo site da USESP, que você vê aqui na tela, osesp.arte.br. Amanhã, Poá faz 74 anos e tem programação especial e de graça com o desfile cívico, shows e muito mais na Praça de Eventos. Hoje as atrações musicais começam às 7 da noite. Um dos shows da noite é do cantor Zé, que promete um repertório romântico. As apresentações começam às 7 horas da noite. Lá na praça também vai ter parque de diversões e food trucks. Amanhã às 10h30 está marcado o desfile cívico. Lembrando que a Praça de Eventos fica na Avenida Antônio Massa 150, no centro de Poá. No G1 tem a programação completa para você. Aqui em Mogi, a programação do Sesc tem dança amanhã. Cebola Cascas de um Todo. É um espetáculo sobre vários tipos de relacionamentos. Feito espumas ao vento, não é coisa de momento. O espetáculo utiliza a metáfora da cebola para falar sobre as diversas camadas do amor. O amor deixa marcas que não dá pra apagar. Um sentimento que pode ser eterno, mas que também pode machucar. Pra te pedir perdão, cabeça doida. Na trilha Bossa Nova, nos passos, um caminho que busca no íntimo de cada pessoa lembranças de relacionamentos. Sem saber direito a hora e o que fazer, eu não encontro uma palavra só pra te dizer. Ai, se eu fosse você, eu voltava pra mim. O espetáculo está marcado então para amanhã, 4 da tarde. O endereço do Sesc é Rua Rogério Tácula 118, no Socorro, aqui em Mogi. E a agenda cultural do Sesc é extensa, então vale a pena dar uma passadinha lá no G1 para você conferir. E o Teatro Contadores de Mentira, em Suzano, está recheado de programações neste fim de semana. E o melhor é que é tudo de graça. Uma das peças em cartaz é Andemos Aqui, Somos Todos Migrantes. E tem também a história daquele velho herói do avesso, Dom Quixote. Com classificação livre, a peça está marcada para daqui a pouco, às 4 da tarde. Vindo das bandas de Ribeirão Preto, o recém-nomeado cavaleiro Dom Quixote chega às bandas de Suzano. Eu sou Dom Quixote, cavaleiro do rei. Estou aqui para defender os desprotegidos e os desvalidos. Olha aqui, seu Dom Quixote. Quixote. Impossibilidade de enxergar a realidade que o cerca e jurando lutar pelo bem e pelos mais fracos, esse herói vê monstros, perigos e problemas de relevância duvidosa. O Teatro Contadores de Mentira fica na Rua Major Pinheiro Frois, 530, no Parque Maria Helena, em Suzano. Agora, meio-dia, 59 minutos, acabou o Diário TV. Muito obrigado pela sua companhia. Vem aí o Globo Esporte. Tchau. Até a noite no DT3.